Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e mais uma vez eu trago-vos um novo tema que eu pessoalmente eu já queria deixar de fazer vídeos, mas não sei porquê, mas uma força dentro de mim me diz para fazer os vídeos, vem uma ideia e de repente sinto um grande impulso para fazer esse vídeo. Bem, eu por mim eu já teria deixado de fazer vídeos há muito tempo, mas parece que não sou eu que estou em minha posse das minhas, das minhas intenções ou daquilo do meu livre-arbítrio. Então, se eu não estou sob o poder da minha vontade, então eu vou continuar a fazer estes vídeos e, de certa maneira, eu espero que pelo menos chegue a uma pessoa e essa pessoa consiga entender aquilo que eu estou aqui a dizer. Porque não é fácil as pessoas entenderem o meu ponto de vista, porque a maior parte de nós já estamos adoutrinados a um ponto de não retorno. E isto é muito difícil quando uma pessoa está tão dentro do sistema que é quase impossível sair dele. E então a própria pessoa tem que fazer um esforço tão grande, tão grande, tão grande, e isso eu não sei, mas eu acho que é como subir ao Monte Everest sem qualquer tipo de apoio. Então, claro que é difícil para as pessoas que já estão adoutrinadas. Eu aqui no meu canal eu sempre digo às pessoas para desconfiarem de tudo e de todos, para se questionarem tudo, a sua vida, as suas crenças, tudo. Eu já dei aqui as ferramentas que eu acho que são necessárias para a pessoa despertar. A única coisa que a pessoa tem que fazer é fazer os exercícios. Tá? Especialmente questionar-se. E eu já, durante os meus vídeos, ou em quase todos os meus vídeos, eu sempre dou umas dicas para que vocês despertem. Para que vocês saiam desse estado de adormecimento, de sonolência, de adoutrinamento. E eu sempre digo aqui, e sempre vou dizer, todos nós estamos, de certa maneira, presos às nossas crenças. Todos nós somos crentes de algo. Até eu agora estou sobre uma crença. Porquê? Porque nós estamos dentro da ilusão, dentro do jogo, dentro do personagem. Então, entender isto, as pessoas muitas das vezes, é o que eu digo, falta informação. Primeiro, vocês têm que assimilar informação. E dessa informação, vocês têm que triturar a informação e têm que comer a informação. Vocês têm que digerir a informação. Vocês têm que assimilar a informação. Se vocês não fizerem isso, não há maneira. Não vale a pena ensinar uma criança a somar 1 mais 1, se ela não entender o contexto das coisas. Por isso é que eles dizem uma maçã mais uma maçã. Certo? E eles vão começando a fazer as conexões. Aqui tem uma maçã, 2 maçãs. E vão começando a ter essa noção de quantidade. Esta parte da espiritualidade, por causa do adoutrinamento e por nós sermos adultos, e o adoutrinamento muitas das vezes é quando nós somos crianças, e quando as crianças são programadas quando são pequenas, são ensinadas a seguir certas tradições, certas religiões, o que vai acontecer é que essa pessoa vai ficar já com as raízes presas à terra. É muito difícil para uma criança ou para um adulto cortar essas raízes, porque faz parte da sua vida, faz parte do seu ser, faz parte do personagem. É preciso acontecer algo muito grave na vida da pessoa para que ele quebre essa fé nas suas crenças. E é por causa disto, e eu hoje o tema do vídeo é os gurus da internet. Eu já tenho aí um vídeo sobre os gurus da internet, mas desta vez é
gurus da internet perdidos na ilusão. Na ilusão de quê? Da evolução, da espiritualidade. E é por causa disso que eles, ao serem pessoas magnéticas, ao serem pessoas sábias, sábias dentro daquilo que eles sabem, não é? Isso não quer dizer que eles estão no caminho certo. Eles estão-vos a ensinar um caminho, ele tem a informação, a pessoa tem a sabedoria para vos ensinar o seu caminho. Mas esse caminho vai a algum lado? Se é o caminho da evolução, esse caminho não vai a nenhum lado. Continua dentro do sistema. Dentro do sistema de crenças das pessoas que estão aqui. É preciso separar este personagem. Este personagem, quando nós atuamos por este personagem, o que vai acontecer é que este personagem já tem os programas, certo? O programa da religião, o programa das ideologias, o programa de qualquer tipo de programas que se possam instalar. Né? O que vai acontecer é que a pessoa acredita neste personagem. A pessoa pensa que é este personagem. E aí está o problema dos gurus da internet. Eles cresceram, não é? Quer dizer, nasceram. Eles estavam vazios, certo? Eles foram aprendendo. Se calhar o pai ou a mãe sabiam de yoga, sabiam do Kundalini, de Reiki, ou de Tarot, ou de runas, ou do que seja. Ou da religião, seja o qual for, e ensinou isso à criança. A criança, claro, como uma criança aprende muito rápido e assimila muito, e é muito facilmente programada a seguir esses caminhos. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa pessoa, sem se dar conta, quando já na fase adulta, esse programa já está tão fixado, está tão enraizado no seu ser, que ele se identifica com isto. Ele acredita, né, a 100% naquilo que ele aprendeu. Porquê? Porque já faz parte do personagem. E os gurus da internet, e isto é com muita pena, né, que eu vos digo, que esses gurus da internet estão adormecidos. Eles trabalham, por assim dizer, para a Matrix, para a ilusão. Aquilo que eles estão a fazer serve para alguma coisa? Não, não serve. Se tu realmente queres sair desta ilusão, sair deste jogo, tu queres mesmo, tens essa intenção, então vais ter de pensar um pouco e ver que as coisas não são como nos contam. Aquilo que nós vemos com os sentidos. O que é o sentido? Os sentidos, isto é tudo. Este corpo é um computador biológico altamente avançado, com todos os seus mecanismos. E é isso que as pessoas não entendem. Então as pessoas, quer dizer, a própria consciência, esta consciência mais básica, o ego, se identifica. E como a pessoa ainda não despertou, a pessoa ainda não sabe quem é, porque realmente isto adormece a toda a gente, esta Matrix adormece qualquer um, não há maneira da pessoa acordar se não bater com a realidade, se ela não se questionar. Então, fica maravilhado com este mundo. E a pessoa, na sua fé, nas suas crenças, acredita que este mundo pode melhorar. Este mundo não vai melhorar porque isto é uma dualidade. Os gurus da internet que dizem que vão para a quinta D, os gurus da internet que vão dizer que temos que criar um mundo melhor, é impossível. É impossível criar um mundo melhor. Sempre as duas energias, o negativo e o positivo, sempre se vão balancear. Cada vez que houver a balança estiver aí mais para este lado, ele vai puxar para ficar dos dois lados.
Isto não importa, a balança, isto não é questão, agora aconteceu qualquer coisa, né? Há uma catástrofe onde morreram muitas pessoas e agora a outra parte tem que ficar toda logo boa. Não, isto pode demorar anos, pode demorar semanas, pode demorar meses, pode demorar séculos, décadas a balancear-se. O tempo, isto não é como a gente pensa que é, né? Esta coisa da polaridade. Vai-se balanceando com o tempo. Né? Vai tentando chegar ao equilíbrio. Para quê? Para que as duas forças não se matem uma à outra. A outra não pode ficar sob o domínio da outra. Não dá, não há hipótese. Isso não existe, senão se auto-se destruía isto. Então, mata, quer dizer, destruía o mal e depois. Não há isto. O jogo não é como a gente pensa que o bem vai ganhar. O bem é a força maior. Não, o bem não é a força maior. Nem o mal é a força maior. As duas têm a mesma quantidade de força. Não, é por isso que eu vou dizer, não importa que tu que estás aí desse lado, ou eu, ou qualquer outra pessoa, se polarize no lado negativo. Não importa, isto é um jogo, é um jogo de forças. Sempre vai nascer neste mundo pessoas de bem, pessoas de mal e pessoas que nem sabem, estão entre o bem e o mal. Não importa. Isto é um jogo. Enquanto tu não entenderes que se tu não saís do jogo, o jogo não acaba para ti. Hein? E isto é claro, há muita coisa que se liga aqui, mas sobre como é que o sistema de criação, como é que isto funciona, né? Como é que isto foi criado. Dizem por aí que isto está-se a corrigir. Mas o tempo, como o tempo não existe, aqui pode demorar 50 trilhões de anos e lá do outro lado para se corrigir, nem sequer passou, por assim dizer, fazer alguma coisa, um segundo. Então, um segundo pode durar aqui 1 trilhão de anos até que isso se corrija. Então, isto da correção, a gente tem que deixar, nem pensar muito nisso, porque pode demorar, como eu digo, trilhões de anos e a correção não chegar até lá, né? E a gente continuar aqui nesta ilusão macabra. Agora, o que é que acontece com os gurus da internet? Os gurus da internet caíram dentro desta ilusão. E caíram nessas várias áreas do misticismo, da espiritualidade. E as pessoas se identificaram, essas pessoas se identificam. E estas pessoas são pessoas com muito carisma, com muita força magnética, que conseguem atrair muita gente para eles, muitos seguidores. Tá? E ao terem esta força, esta capacidade, como existe muitos seres que andam por aqui que não sabem por onde é que andam, então eles sempre se vão tentar agarrar ao que há. Se a pessoa se identificar com aquela informação, como assim aconteceu comigo, eu tenho que admitir que até para chegar aonde eu cheguei agora, neste momento, para este estado, eu tive que passar por todos esses processos. Eu também me liguei a certos conhecimentos, especialmente aos budistas. Eu também aprendi muito sobre o budismo. Evidentemente, sobre outras áreas também, mas para vocês verem que só que o maior problema é quando tu te identificas, quando tu te conectas com essa verdade, como se fosse o santo grial, como se fosse realmente o verdadeiro caminho, aquilo que tu pensas. Mas lembrem-se, tudo isto é um construto social ou um construto espiritual para que tu continues a jogar o jogo. Lembrem-se, antes de vir, antes era o Astacharan, o Astacheran. Depois veio os gurus da nova era. Já não falam do Astacheran, já falam antes eram os Pleiadianos, agora já estão um bocado esquecidos. Depois já passaram para o Arcanjo Gabriel, já passaram para esses,
a todos esses anjos grandes, né, superiores, essa hierarquia faz parte do jogo. Vieram os canalizadores, que agora o que não falta é canalizadores. E tudo e mais alguma coisa. Então é normal que nós nos perdamos no meio disto tudo? Claro que sim! Amigos, olha, eu vou-vos ser sincero. Eu tenho 40 anos disto. Eu comecei mais ou menos aos 6 anos, 6, 5 anos, quando comecei a ver este mundo. Eu já contei aqui no meu canal a minha história. Mais ou menos a minha história. Quando eu vi que este mundo não estava certo. Eu via que aqui alguma coisa estava errada. Achava tudo muito estranho. E foi mais ou menos lá pelos meus 10, 11 anos que eu disse que eu ia descobrir como sair daqui. Eu ia descobrir o que é que era isto. A minha intenção sempre foi, bem, esta é a minha última vida. Não quero mais estar aqui. Porque eu ainda não tinha conhecimento, não é? Naquela altura eu não tinha muito conhecimento. Ainda havia muito da religião. A única coisa que eu sabia era a religião. E uma outra coisa sobre o budismo. Alguma coisa que me vinha, ou alguma coisa que eu via na televisão, ou se calhar em algum livro. Mas ainda estava muito apegado às crenças. Isso lá nos meus 10, 11, 12, 13, 14 anos. Então, é assim, não quer dizer que eu me tenha dedicado 24 horas por isto, sobre este tema, mas passei bastante tempo a refletir sobre isto. A ler, a interiorizar o conhecimento. Caí em muitas trampas, claro que caí, como todos nós caímos. Todas as pessoas que andam nestes caminhos e que não têm ninguém para lhes guiar, normalmente, e eu acho que se calhar 100%, vai cair em trampas. Trampas e mais trampas e mais trampas. O que não falta é gurus da internet, falsos gurus da internet. Pessoas que imitam tão bem os gurus, que têm tanto conhecimento, mas que são farsantes. Ok? São pessoas do nível 1, 2 de consciência, ou 3 de consciência, que são pessoas como se fossem portais orgânicos ou NPCs. São pessoas que não esperem deles empatia. Eles sabem imitar muito bem as emoções humanas. Eles são atores perfeitos. Eu já passei por aí, eu sei o que é que a casa gasta. Eu sei. Por isso, meus amigos, tu que estás aí, eu estou-vos a dar aqui um pouco de informação para que vocês pensem, para que vocês quebrem essa parte que está aí, essas engrenagens só vão para um lado. O vosso ego, o ego é o nosso pior inimigo. Se nós estivermos totalmente apagados, se nós não tivermos nem sequer uma pisca de consciência, eu tenho a certeza que nenhuma pessoa que esteja completamente aferrada ao ego não vê este vídeo até aqui, neste momento, não. Ele vê os primeiros 5 minutos ou 2 minutos e depois vai-se embora. Mas se tu chegaste até aqui, é porque uma parte de ti é consciente daquilo que eu estou a dizer. Quer saber, quer entender. Não entende, mas se calhar pode ser que haja alguma informação que possa, de alguma forma, encaixar na tua maneira de pensar. Né? Ou que consiga modificar um pouco o ponto de vista dessas crenças. Então, isto aconteceu. O que está a acontecer contigo, aconteceu comigo. E eu sempre digo, tu que estás aí desse lado, reflete profundamente, questiona-te tudo. É necessário para qualquer pessoa começar-se a questionar o mundo. E para isso, tu tens que te meter no tema das conspirações. Se tu és novo, és uma pessoa que está só agora que está a começar
a ver, a sentir curiosidade sobre o mundo, porque primeiro tu vais ter de entender o mundo. E os gurus da internet, eles entendem muito bem o mundo. Tu podes aprender muito com eles, mas não te podes apegar à sua verdade. Porque se tu te apegares a eles, o que tu vais te tornar como eles. E se algum dia tu te tornares, tu de repente começas a dizer, olha, a partir de agora vou começar a fazer vídeos e vou ensinar o que eu já aprendi. Não é? Como pode ser o Neville Goddard, ou o poder do pensamento, da atração e toda essa borregada, isso que não leva a lugar nenhum. Eu não estou a dizer que não funciona, que não funciona. Eu estou a dizer é que eles exageram. Exageram. Eles prometem, prometem, prometem. É sério. Não é bem assim como eles dizem. O mundo não funciona da maneira que eles falam. Ou pelo menos, mesmo que aquilo que eles estejam a dizer esteja certo, nós temos memórias e programas e temos o que nós chamamos karma e dharma. Ou também as memórias e programas dos nossos antepassados, ou se calhar de memórias de sei lá eu, que estão aqui, que nós nem sequer sabemos que estamos. Temos aqui algum encosto, uma alma penada e adquirimos essas memórias e tudo e mais alguma coisa, e é quase impossível a gente chegar ao nível de atrair aquilo que nós queremos. Porquê? Porque existem muitas lealdades, existem muitos pactos, existem muitos programas. Não dá, neste mundo polarizado, tem que haver pobres e ricos e os do meio. Não há, não há lugar para todos sermos ricos. Não dá. Por isso é que eu digo, isso é bonito de ouvir, cria-nos ilusões na cabeça. Sim. Temos o nosso poder, o nosso poder mental consegue atrair coisas, consegue modificar a nossa vida, consegue. Se tu fores uma pessoa positiva, claro que se tu fores, sei lá eu, sair para a rua e não estiveres positivo, opa, pode não te acontecer nada, mas também não estás aberto para nada, porque estás fechado. Agora, se tu sais à rua com poder positivo, que as coisas vão correr bem e começas a falar com as pessoas, mesmo com aquela risa, pode ser que muitas coisas boas aconteçam. Então, o poder da mente funciona, claro, mas nós, né, temos que utilizar isso de uma forma bastante adequada a aquilo que nós queremos, né? Através dos pensamentos positivos, através de estar, né, aberto a que as coisas aconteçam. Mas isto não interessa, isto tem muito que se lhe diga. Eu já falei aqui sobre esses gurus que só vendem fumo e estão a ganhar rios de dinheiro. Eu pessoalmente não consigo fazer esse tipo de vídeos, não consigo mentir às pessoas, não consigo. Gostaria porque estaria também no mesmo lugar que eles e era capaz de estar agora com a ajuda do ChatGPT, punha-me a escrever um livro e depois vendia o livro e só vendia fumo. Eu pessoalmente não consigo mentir às pessoas e por isso mesmo é que muitas oportunidades me fugiram. Eu podia estar a trabalhar em muitas coisas que têm a ver com a suposta espiritualidade, mas eu não consigo mentir às pessoas. Então, eu sei que as pessoas são muito necessitadas, claro que sim, mas não dá. Não dá. É como o tarot. O tarot é bom, é bonito, sim senhora, e se tu fores uma pessoa bastante intuitiva, podes ajudar as pessoas, mas o que agora dizem, agora a nova moda dos tarotistas é que é um conselho, é uma orientação. Já não é uma previsão, já não é algo concreto, já é algo que, pronto, eu vou-te orientar pelo que as cartas dizem. Então, é como tudo na vida, não é? Pode ser que seja certo ou pode ser que seja mentira. É preciso trabalhar muito a intuição para ser tarotista? Sim. Sim. Bastante. Tem que ser um bom médium para chegar lá. Então, o que não existe por aí são pessoas que não conseguem, que são muito farsantes e, pessoalmente, eu não conseguiria entrar dentro desse ambiente, dessa mentira.
ou de runas, ou pá, do que seja, ou de magias, bruxarias. Então, esses gurus da internet têm essa vibração, têm essa capacidade magnética de encantar as pessoas. E uma das técnicas, vocês vão de ver, eu já notei isso e eu espero que vocês entendam também isso. Há pessoas que a voz, ao falarem, é como se fosse um encantamento. Essas pessoas têm uma voz que encanta as pessoas. E não importa se a pessoa é um streamer de jogos ou se é um influencer do que seja. Não importa. Tem que ter voz. Voz e carisma. 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 Ah? E não importa se é feio, se é bonito, se é. Não importa se é careca, se não é. Tem que ter carisma. Tem que ter essa capacidade de vibrar e as pessoas ficam logo presas a essa pessoa. Isto, vocês hão de entender. Fiquem conscientes. Fiquem conscientes. Vejam o que é que está acontecendo na vossa vida. Porque é que vocês seguem certos canais de YouTube? O que é que tem essa pessoa que faz com que tu a sigas? Hã? Tenta entender essa parte. Os gurus da internet, a maior parte, eu diria que 99%, estão todos perdidos nesta magia, nesta ilusão de evoluir espiritualmente. E eles estão nessa loucura de se transformarem como uma borboleta, não é? Eles vão se transformar, vão se iluminar. Meus amigos, eu até agora não vi um ser humano iluminado. Um. Existem pessoas boas? Sim, existem. Olha, eu conheço a minha mãe, é uma pessoa que tem uma aura muito calma, muito tranquila. A minha irmã, uma das minhas outras irmãs, tem a mesma energia que a minha mãe. É uma pessoa com quem tu estás à beira dela e sentes-te bem. É verdade. Depois tenho outra minha irmã que tem outra energia totalmente diferente, que eu também consigo senti-la. E depois tenho outra que também é a mesma coisa. Hã? Então, existem, prontos, diferentes tipos de energias nas pessoas? Claro que existe. São iluminadas? Não. Simplesmente são as suas características. Por tu teres conhecimento sobre o Reiki e sobre a acupuntura, já te faz de ti uma pessoa especial? Faz de ti uma pessoa elevada? Não. Todos os seres humanos são iguais. Só que o grau de conhecimento aqui neste planeta fazem, como nós aqui caímos, cada um nasce em um avatar diferente, com certos tipos de características, e depois em diversas culturas, diversos países. Então o que vai acontecer, né? As oportunidades não vão ser as mesmas, certo? Então, uns depois parece que uns estão mais evoluídos do que outros. Existe a parte da consciência, sim. A consciência, quando tu expandas a consciência, nota-se uma diferença entre essas pessoas e entre as pessoas que estão aí nesse estado a brincar ao jogo da vida, ao jogo da evolução, e a parte da consciência superior. Quando tu começas a abrir a consciência, a atingir planos de entendimento bastante superiores. Quando tu já te começas a desconectar deste mundo. Quando tu te começas a desconectar deste mundo, as coisas são totalmente diferentes. Agora, existe o jogo da evolução? Claro que existe. Existe o jogo da evolução e cada um sabe de si, né? Bem, o vídeo hoje não. Vou terminar por aqui. Eu acho que a informação foi dada. Tu queres continuar? Eu vejo vídeos de outros canais. Eu vejo
Eu tenho que ser sincero com vocês. Eu jamais vou me esconder atrás de mentiras. Não. Ou tente fazer com, pronto, simplesmente encobrir certas coisas. Não vou deixar de dizer certas verdades e eu faço. Eu não quero que vocês pensem que eu não sou iguais a vocês. Tá? Porque eu sou igual a vocês. Tá? Porque eu também vejo vídeos. Porquê? Porque também há vídeos que têm informação. E eu preciso de ver essa informação. Para entender outras coisas. Todos nós precisamos da informação uns dos outros. Há certas coisas que ainda me interessam, sim. Mas eu já estou na fase de desligar-me de tudo e de todos. Desconectar-me das redes sociais, desconectar-me de grupos de telegrams ou das conspirações, porque isso aí não te leva a lugar nenhum. Isso é como tudo, é uma inércia, é algo, é como uma bola de neve. Tu tanto consumiste, tanto te apegaste a isso, que agora tem que, né, tem que ir mais devagarinho, tens que começar a soltar, porque né, ficaste ligado a tantas informações, tantos interesses, que ficaste tão viciado nisso, porque isto das conspirações é viciante, tu queres saber mais, 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 e então agora uma pessoa tem que se ir desligando para que, pronto, chegar ao ponto em que tu estás totalmente vazio. E uma das formas que uma pessoa tem para sair deste mundo de loucos é ir para o campo. Realmente é uma das melhores ações que uma pessoa poderia fazer, né? Ou decisões. Ir para o campo, desligar-se um pouco aqui desta Matrix, ou pelo menos viver um bocadinho afastado da cidade ou nos arredores, né? Onde não há tanta poluição. Ou onde tu tenhas que te possas entreter não com o mundo real, né? Mas com o teu próprio mundo. Bem, meus amigos, pá, eu espero que vocês tenham entendido a informação. Pode ser que esteja um bocadinho confusa, porque eu sei que muitas das vezes eu falo, porque eu digo uma coisa e eu estou a pensar em 30 coisas ao mesmo tempo. E eu, ao verbalizar, muitas das vezes fica bastante confuso, né? Ou desliga-se muitas das vezes daquilo que eu realmente quero dizer. Não é? E, então, como vocês não estão a ver o que é que está-se a passar aqui na minha cabeça, todas estas memórias, toda esta informação, muitas das vezes quando eu falo, realmente eu acho que muita da gente não vai entender. Porquê? Porque não tem a informação que eu estou a processar aqui. Então, se vocês não têm essa informação, vocês têm que procurar a informação. Para quê? Para que vocês consigam entender o que eu estou a falar. Isso também me acontece comigo quando eu vejo alguns vídeos do Valdeando Mágico. Né? Procurem que ele, para mim, é o melhor que anda para aí. Ele tem, é o V, letra grande e M. Valdeando Mágico, na internet. No YouTube. Ele também fala coisas que não dá para entender. Não dá. Claro, na cabeça dele tudo concorda, mas na minha não. Então eu também tenho que procurar informação para eu entender o que ele está a dizer. Não é? Mesmo que ele fale muito claro, não dá. Então, meus amigos, atenção a esses gurus da internet, né, que infelizmente estão perdidos dentro da ilusão, dentro da espiritualidade, e não há muita coisa para fazer. A decisão é vossa. Se vocês querem continuar a jogar este jogo, se vocês estão apegados muito a este mundo, se vocês não entenderem que um dos maiores perigos que existe neste mundo, mesmo que vocês não entendam bem, é a família. A família, a maior parte das vezes, é como uma pedra no teu caminho. E eu não estou a dizer para tu te desligares da tua família, eu estou a dizer que está atento, porque dentro da família há de tudo. Porque tu te identificas-te com a família. Eles são os meus parentes, eles são os meus irmãos, são os meus pais. São coisas, mas tu não sabes quem são eles. Tu não sabes. Não sabes qual é o papel deles, tu não sabes qual é o personagem deles. Por exemplo, o meu pai era o bêbado. Era o
o narcisista era o ditador. Ele nunca foi assim. Quer dizer, ele nem sempre foi assim. Eu até aos meus 5, 6 anos, ele era uma boa pessoa. E de repente mudou de um dia para o outro. Começou a beber, começou a tratar-nos mal. Pá, não sei o que se passou com ele. Ficou um demónio. Por isso, meus amigos, é o que eu digo. Quem é que quer pessoas assim na família? Hã? Quem são eles? O que é que eles fizeram? Qual era o seu papel? Hã? A mim não me ensinou nada. Nada. E aposto que a maior parte de vocês também não ensinaram nada. Porque pelo que eu vejo, há famílias ainda mais tóxicas que a minha. A família, quer dizer, na parte pelo menos do meu pai. E claro, todos nós temos a nossa personalidade. Eu também já fui assim. Isto há que ser consciente. Quando nós depois somos conscientes e começamos a trabalhar nisso, a gente vai soltando. Mas por contacto, a gente vai imitando, entre aspas. Não é que eu tenha imitado o meu pai, porque eu era bem consciente daquilo que coisa, mas sempre fica algumas características. Então, muitas das vezes, nós temos que soltar isso. E até temos que ser conscientes. Bem, meus amigos, por hoje é tudo. Eu espero que vocês tomem as decisões corretas, sejam conscientes, trabalhem em vocês mesmos. Mesmo que vocês não entendam muito bem aquilo que eu estou a dizer, e mesmo se calhar que muitas das vezes que eu não me façam entender bem, procurem o vosso caminho. Como eu sempre digo, confiem desconfiando. Confiem desconfiando de tudo e de todos. Porquê? Porque tu tens que duvidar sobre o que os outros estão a dizer. Para quê? Para trabalhares na informação e veres, analisares, aprofundares, para entenderes, tu cedes a tua força, a tua vontade a essa informação, a essa egrégora, a essa pessoa, tu já ficas condicionado a ser igual àquela pessoa ou àquela informação. É como as pessoas religiosas. Tenho muita pena, mas as pessoas religiosas são, apesar de serem pessoas muito boas, que eu conheço pessoas que são extremamente boas, mas estão muito condicionadas a isso. O que quer dizer que fazem parte do sistema. Não vão a lugar nenhum. Podem ter muita fé em Deus e pode-lhes acontecer muitos milagres, que isso pode acontecer e realmente acontece, mas isso não quer dizer nada. Simplesmente continuas a jogar o jogo da ilusão, do Maia. Enquanto tu não decidires ir para dentro, para o zero absoluto, não há muita coisa a fazer. Meus amigos, eu sei que isto é complicado, mas aqui deixo mais um vídeo. Não importa se alguém vê ou não vê o vídeo até aqui. Isto realmente a mim não me interessa. Eu, por mim, como eu já disse, eu já não fazia mais vídeos nenhuns, porque para mim isto já não tem interesse nenhum. Simplesmente, enquanto me obrigarem, entre aspas, a fazer estes vídeos, eu vou fazer. Se esta força, esta vontade, este impulso de fazer o vídeo, quando isso desaparecer, eu também desapareço da internet, porque realmente isto não me interessa. Uma vez que nada deste mundo, nada do que eu faço aqui, nada, quer dizer, é tudo uma ilusão. Até tudo isto que eu falei aqui é uma ilusão, faz parte do sistema, faz parte disto, faz parte da Matrix. Então, vejam os meus vídeos, onde há alguns vídeos onde eu falo sobre estas coisas que eu estou aqui a falar, esta última informação. Vocês possam interiorizar e tentar encontrar o melhor caminho. Bem, meus amigos, é tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, deixem o vosso dislike, não há problema nenhum. Deixem-me aí os vossos comentários. E, como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.